Já estava baixado. Eu precisava desse informe, porque está havendo alguma confusão. Algumas pessoas estão orientando o outro a se sentar. Sempre fica uma fila sem ninguém e outra fila com pessoas intercaladas. Qual é a ideia? 1 metro de distância entre as respirações. A ideia é essa. É uma orientação da Organização Mundial de Saúde, referendada pelos órgãos brasileiros de infectologia, pneumologia. Então nós estamos seguindo esse cuidado, pedindo que as pessoas idosas não venham. Nós vamos tentar sempre fazer transmissão ao vivo através de Facebook. Algumas pessoas vão depois passar pelo Instagram também. Quem segue uma comunidade ou outra, quem não segue nenhuma, sempre tem alguém que segue, pode tentar usar esse elemento da tecnologia atual, fácil, acessível, barato, para que nós possamos evitar aglomeração. A ideia é não haver aglomeração. Desculpa, faltou um vídeo. Preparar os nossos pensamentos para a oração, lendo um trecho do Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, quando estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Eu pediria a alguém que ficar responsável pelo corredor, porque as pessoas não estão entendendo como funciona a organização dos assentos. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, pedindo que as tuas bênçãos caiam como pétalas de rosas sobre todos que estão aqui presentes, todos que estão nos acompanhando através das tecnologias de transmissão ao vivo, todos que estão com o pensamento ligado nesta hora, independente das tecnologias humanas, porque as tecnologias divinas, elas não dependem de eletricidade, não dependem de ondas hertzianas, dependem apenas do sentimento de amor. Que todas elas possam receber os teus eflúvios de luz e de renovação
situação, para que possamos passar pela onda do medo sem alterar os nossos propósitos. Fica conosco, Senhor, e sustenta-nos agora e sempre. Pois, irmãos, eu trouxe para a nossa apreciação de hoje a mensagem número 1 do livro Leis de Amor. É um livro de Emmanuel que tem uma temática muito interessante, muito importante, muito moderna, muito atual, muito razoável para os nossos dias, porque são ideias, sugestões e orientações que ultrapassam muitas vezes as nossas possibilidades de entendimento. Então são sempre úteis para as nossas concepções atuais. E o primeiro capítulo das Leis de Amor, Emmanuel denominou causas espirituais das doenças. As causas que não estão localizadas na nossa estrutura física. Isso é importante nós considerarmos aqui, porque nós somos um composto. Todos nós, reencarnados no planeta, com um objetivo específico de evoluir, nós somos um corpo, sim, mas nós somos, antes disso, um espírito eterno. E como intermediário entre a estrutura biológica, física e o espírito, a origem, o pensamento, a inteligência, entre os dois, uma estrutura chamada perispírito, uma estrutura semimaterial, que nem é totalmente espiritual e nem é totalmente material, que pode inclusive se tornar visível e tangível, dependendo de certas condições, que nós não vamos explicitar aqui agora, mas que tem sido responsável pelas manifestações fenomênicas ao longo de toda a história da humanidade. É a existência dessa estrutura, chamado perispírito, que se deve a todos os fenômenos psíquicos que foram observados na história da humanidade. Então vamos ver então que as causas chamadas espirituais das nossas enfermidades, elas passam pela compreensão do que é essa estrutura que nós denominamos perispírito, que é o que às vezes pode ser visível. Alguém pode dizer uma vez: eu já vi um espírito. Não está errado, mas também não está correto, porque o que a pessoa viu foi a imagem desse espírito através da percepção do seu perispírito. E existem perispíritos de espíritos desencarnados, como nós, aqui encarnados neste momento, também nos manifestamos nesse corpo através de nosso perispírito. E o que quem, entre aspas,
vê os perispíritos dos espíritos desencarnados, é o perispírito de nosso espírito. Então, para não ficar muito complicado, perispírito vê perispírito, tanto faz encarnado ou desencarnado. E nós, reencarnados, a nossa percepção e visão só capta aquilo que o perispírito vê quando esse perispírito se dissocia um pouco da carne, que é o que nós chamamos de fenômeno mediúnico. É uma leve dissociação do perispírito encarnado com o corpo reencarnado. E nós não viemos aqui para estudar propriamente esse fenômeno dissociativo que é a mediunidade. Existem outros fenômenos dissociativos que não são mediúnicos, inclusive um muito doloroso que nós chamamos de obsessão. Mas nós não vamos tratar desses fenômenos aqui, nós vamos falar das causas espirituais das enfermidades humanas. E como causas espirituais, nós vamos tentar entender aqui que, enquanto nós vivemos aqui como uma comunidade, além de nós não sermos um só, eu não sou só este corpo, como eu não sou só o princípio inteligente que o individualiza, eu sou um conjunto, eu sou o corpo, eu sou o perispírito, eu sou o espírito. Além disso, nós também não podemos nos individualizar tanto enquanto unidades viventes, uma vez que eu só existo porque todos aqui existem. A vida humana é necessariamente comunitária, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista biológico. Não só comunitária, porque nós existimos, porque outros seres humanos existem, mas comunitária, porque nós só existimos porque outras espécies existem. Nós, seres humanos, só existimos porque outras espécies existem, de mamíferos, de peixes, de répteis, de organismos pluricelulares, de organismos unicelulares e até de organismos que não têm células nenhuma, que são os vírus. Eles existem dentro de nós, e muitos vírus são essenciais para o desenvolvimento de certos padrões da nossa espécie. Todos os lugares que estão sem ninguém ocupado, minha amiga, todos os lugares que estão sem ninguém é que não podem ser utilizados. Alguém podia orientar? Tem que ficar alguém no corredor para orientar. Não há mais lugar. Quem estiver aí na frente pode avisar: não há mais lugar. Razoavelmente falando, não há mais lugar. As pessoas fiquem do lado de fora, que escutam e não correm o risco de causar aglomeração, que é o que nós estamos tentando evitar. E é onde nós chegamos agora. O ponto que nós chegamos agora, que nós necessitamos da existência de vírus também. Eles também fazem parte do composto vital do organismo social. O organismo social é um organismo complexo do qual fazem parte outros organismos menores, inclusive o humano. Nós somos unidades de um grande organismo. E de todas as unidades que compõem esse grande
organismo social da Terra, a única unidade que voluntariamente se opõe aos propósitos coletivos é a espécie humana. A espécie humana foi concedido um valor intrínseco chamado... Quem pode falar? Que qualidade é única da espécie humana? Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma faculdade única da espécie humana. Ele permite ao ser humano a esse elemento desse todo constituinte da humanidade, da população terrena, vivente, inclusive se posicionar individualmente contra os propósitos finais da existência desse grande organismo, que o propósito de tudo é a união com Deus. Todos nós nascemos para nos unir a Deus. Cada um de nós tem uma alma gêmea. A nossa alma gêmea é Deus. Todos nós nascemos para alguma coisa. A finalidade da existência de tudo é a união com Deus. É a suprema felicidade da união com Deus. Nesses caminhos e descaminhos, há muitas formas complexas de distúrbios e manifestações erradas, entre as quais nós reconhecemos que a enfermidade humana nos parece um tropeço. E na grande maioria das vezes, olha quem precisa de ajuda, gente, olha quem precisa de ajuda. Faltando orientação, estou precisando de alguém que oriente, senão eu não vou conseguir completar meu raciocínio. Eu estou tentando desenvolver um raciocínio que é difícil. Eu preferia que alguém ficasse ali e ninguém entrasse mais, já está completo. Não tem que entrar mais ninguém. Não tem, porque senão vai gerar aglomeração. É justamente tudo isso, é para não haver aglomeração. E essa conversa fraterna de hoje, que vai ser rápida, que vai encerrar mais cedo, porque nós temos uma eleição hoje, que também vai ser uma eleição que não vai ser não vai ter muitos associados presentes, mas já está vendo a aglomeração na porta. É inconveniente. Então, esse primeiro capítulo, o livro é todo psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira, que à época era o seu parceiro nas psicografias. E esse primeiro capítulo foi psicografado por Valdo Vieira. Pergunta número 1. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? O corpo espiritual ou perispírito é o corpo básico. É o que nós dissemos antes. O nosso corpo, antes de existir essa matéria que nós estamos nos vendo aqui mutuamente, é uma outra estrutura idêntica a essa, na sua estrutura macroscópica e microscópica também, idêntica microscopicamente, chamada perispírito. É o corpo básico constituído de matéria sutil sobre o qual se organiza o corpo de carne. Então, no contexto desse corpo sutil, se organiza o corpo de carne. O
O erro de uma encarnação, os nossos erros, os nossos desacertos da vida, podem influir na encarnação presente, ou seja, todos os nossos equívocos do passado influenciam na nossa encarnação presente, predispondo o corpo físico a doenças. De que modo? A grande maioria, a resposta sábia de Emmanuel, a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Semimaterial, porque os átomos, nos explicam os grandes cientistas, os átomos, quando chegam, ultrapassam a estrutura concebível da matéria, lá no átomo de urânio, quando começa a sua desmaterialização, eles continuam uma série estereogenética além do urânio. E essas novas formas de matéria vão constituir outros corpos semimateriais, entre eles o perispírito. Por isso que às vezes ele se torna visível e tangível. Havendo o espírito agindo erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, nós erramos, cometemos equívocos, falhamos, colocamos como prioritário o nosso interesse imediatista, em segundo lugar, o interesse a longo prazo. Por exemplo, uma pessoa sabe que não deve usar uma substância que produz dependência física, química e é tóxica, como cigarro, álcool, e a pessoa não consegue vencer aquela compulsão. Então, se ela está produzindo uma lesão no seu organismo perispiritual, porque é a vontade, é o desejo que manda, não é a química. A química só destrói o corpo e destrói o corpo. Mas o grande problema é o desejo que fica no perispírito. Esse que lesa o perispírito, que vai levar a lesão para o corpo da próxima reencarnação. Então fica o corpo espiritual com desequilíbrios e distonias. Distonias é desequilíbrio de tom, de vibração, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Então, os nossos desejos ainda inferiores, ainda egocêntricos, vão causar distonias no nosso desequilíbrios energéticos, vibracionais no nosso perispírito, que por sua vez vai transmitir isso para o nosso futuro corpo. Como que nós cometemos em outras vidas pretéritas está transmitindo para o nosso corpo de hoje. Todas as nossas disfunções e lesões orgânicas têm origem no nosso passado. As nossas predisposições. Aí, algumas pessoas são levadas a uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, e chega-se à conclusão que aquela personalidade, ela tem alguns aspectos que estão presos a um psiquismo talvez patológico, a uma natureza orgânica predisponente a tal ou qual lesão ou disfunção. E onde está a origem dessa predisposição, dessa disposição prévia, anterior, no perispírito? E onde ela produziu essa predisposição? Na reencarnação anterior, ou em reencarnações muito anteriores, porque algumas dívidas nossas, elas ficam guardadas. Muitos de nós estamos vivendo hoje resgatando erros de um passado longínquo, porque até então
nós não tínhamos capacidade de enfrentar aquelas distonias que nós causamos. Aí alguém pensa assim, mas como que pode fulano, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão predisposta, tão dedicado, alguém com tanto amor ao próximo, justamente por isso, por ser alguém com uma predisposição boa, dedicado, com amor ao próximo, justamente por isso ele já está em condições de arcar com os débitos. Ele não podia arcar com os débitos quando ele não havia ainda resgatado nenhum. Como uma pessoa que está lotada de débitos vai ser onerada por mais um? Nem o juiz faz isso, nem o juiz humano faz isso, quanto mais o juiz do céu. O juiz examina a carta de débitos da pessoa e diz: meu amigo, o senhor é uma pessoa falida e os seus débitos são impagáveis. Eu vou considerar então isso. Isso eu não vou poder considerar. Isso é a razoabilidade da justiça humana, que é expressa também na parábola, porque existe uma parábola de alguém que devia a um determinado rei 10.000 talentos. Talento era o salário mínimo de um ano, que era expresso em uma barra de ouro ou de prata. Ela correspondia a um ano de um salário, digamos, de um trabalhador braçal. Se ele devia 10.000, em quantos anos ele teria que pagar a dívida? Ele devia, cada talento era um ano de trabalho. Ele devia 10.000. Quantos anos ele teria que trabalhar? 10.000. Por ser humanamente impossível, o que fez o rei? Perdoou a dívida. Após o qual ele foi visto em via pública cobrando uma dívida ínfima de uma pessoa que devia ele uma ninharia, e cobrou de forma impiedosa. Ação essa que foi declarada ao rei juiz, que então suspendeu a clemência que ele tinha tido com ele. Nós temos que ter esse padrão. Nós temos dívidas absolutamente incoerentes com o nosso tempo de existência, né? Nosso tempo de vida, não, porque a vida é eterna, mas o nosso tempo de existência. Quem aqui tem 50 anos, razoavelmente tem mais 30 anos de vida, razoavelmente. Claro que pode ter mais, outros vão ter menos, mas dentro de uma razoabilidade, padrão de vida do brasileiro de classe média, possivelmente até cerca de 80 anos. Quem tem 50 tem mais 30 anos, quem tem 70 tem mais 10. Quem tem 80 já está na prorrogação. E se temos dívida, eles vão pagar quando? Então, possivelmente, nós teremos que retornar com limitações na esfera orgânica que correspondem a essas lesões que nós cometemos contra o tecido social coletivo. Nós somos uma coletividade, nós respondemos aquilo que nós cometemos contra o tecido social. Nós rasgamos o tecido social, nós provocamos iniquidade de diversas formas, principalmente com a nossa impiedade. E a lesão da impiedade reflete de forma contundente no nosso perispírito. Nós
estamos aí numa situação grave no nosso país, que um ministro de Estado está entrando no Supremo Tribunal Federal contra o benefício de prestação continuada aos deficientes físicos, mentais e aos idosos. Olha a que cúmulo nós chegamos da prepotência capitalista nojenta e perversa, psicopática, que quer tirar dos pobres para alimentar os banqueiros internacionais, como dizia o nosso saudoso Brizola. Uma vergonha. Nós estamos com um ministro de Estado querendo sugar o sangue dos pobres e dos deficientes físicos e mentais, o sangue de vida deles, para dar para os banqueiros. Isso é a modernidade, isso é o patriotismo, isso é a mensagem que espíritos perversos estão mandando por médiuns perversos, que só médium perverso que recebe mensagem de espírito perverso, dizendo que isso que é o Brasil. Que vergonha, é uma vergonha, isso é uma vergonha. Os espíritas aplaudindo a perversidade, a crueldade, a impiedade, usando a palavra de Deus para aprovar a maldade. É isso que nós estamos vendo, assistindo. Os espíritas usando a palavra de Deus, de Chico, de Manuel, para aprovar a impiedade, a crueldade mais requintada. É triste, tudo isso é triste, mas é o que nós vemos. E hoje a convulsão está acontecendo nos micro-organismos, e as epidemias vêm como modelos de nos fazer perceber que tudo isso está errado. A crueldade dos ricos contra os pobres está errada. É desumano, é anticristão. É anticristão. E como que o organismo social reage? Fazendo eclodir dos germes patológicos de nossa mente patológica, patogenicidade de vírus que não existiam. Eles eclodem, André Luiz explica isso no livro Os Mensageiros. O pensamento perverso produz matéria perversa. Então a natureza está se vingando de forma explosiva. Nós temos que nos sentar assim, temos que nos cuidar, porque a progressão é geométrica, ninguém sabe a quem vai atingir. E nós vemos pela visão externa. Você está alimentado, você está bem nutrido, você tem boa saúde, mas a visão espiritual é outra. A verdadeira imunidade é a imunidade espiritual. A imunidade, segundo Santo Tomás de Aquino, é um dom natural, é um dom humano natural, mas é um dom natural que vem da nossa, do nosso bem viver, do fato de nós vivermos com parcimônia, vivermos com equilíbrio, vivermos sem nos expor com explosões emocionais, como eu mesmo estou fazendo aqui, que é uma coisa errada. O homem tem que ser sereno. Eu não sou uma pessoa serena. Quiçá
terei que viver algumas reencarnações para atingir a serenidade, a mansitude. Eu até quero, falo isso de uma forma assim bem natural, até gostaria de ser transferido para um mundo inferior à Terra, já que a Terra vai mudar de padrão, para poder aprender a ser sereno com os brutos. Os brutos, os selvagens, que me ensinarão uma pessoa que deveria ser serena pela inteligência, mas eu me deixo levar pela agressividade do meu ser. Eu não consigo impor pela minha vontade a paz ao meu corpo. Então eu deixo a fúria do corpo ser mais forte do que a paz do espírito. Porque Jesus disse: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fraca como? Fraca nas suas disposições emocionais. Os nossos potes enchem rapidamente, explodem. Dizia um aluno da escola do professor Raimundo: estou por aqui. Está todo mundo por aqui. É qualquer coisa explode. E o que tem que dominar isso? O espírito. O espírito tem que dominar a carne, não a carne dominar o espírito. Mas nas nossas inferioridades, nas nossas demandas, nas nossas inter-relações, nós deixamos o sangue, a carne, dominar o espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, mas mesmo sendo fraca, ela nos leva para as reações erradas. Então nós ainda precisamos muitas demandas, muitas existências para poder esgotar esse cálice de pecado que ainda existe dentro de nós. E as doenças individuais e coletivas, através de padrões que são padrões da sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade egoísta, uma sociedade que vê na educação um valor capital, e não é, que vê na saúde um valor capital, e não é. Pode. Como vai cobrar pela saúde? Saúde é um dom de Deus. Nós temos que dar de graça e de graça que nós recebemos. A educação e a saúde são deveres do Estado, deveres do Estado laico, não é um Estado cristão, não é um Estado laico. Tem que dar educação ao seu povo, tem que dar saúde ao seu povo. E é justamente a educação e a saúde do Estado que garantem um momento de pânico como esse. Porque tem países que a epidemia progrediu porque não tinha saúde pública para atender aos, digamos, 5%, ou talvez mais um pouco, 5 a 7%, que apresentam insuficiência respiratória aguda. Então precisam de ventiladores mecânicos em unidade de tratamento intensivo, UTIs. Então, se essas pessoas não têm recursos para pagar uma diária de UTI e o Estado não oferece um acesso ao serviço público de alta complexidade, como ele vai ficar? Como os iranianos estão se virando numa situação dessa? Os que estão chegando ao grau de insuficiência respiratória aguda, grave, estão indo à obra, porque não há recursos públicos. Se é o mais rico produtor de petróleo, sim, o petróleo não pertence às 3 irmãs, pertence às 3 irmãs. Não existe país não, gente. Não existe 3 pessoas que mandam em tudo, meia dúzia de pessoas de família que mandam em tudo. É toda brincadeira, é tudo uma grande fantasia. Presidente, não tem nada disso não. É tudo o diabo mandando em tudo.
Jesus já tinha dito isso. É hora do príncipe desse mundo, ele que manda em tudo. E quem não lê na cartilha dele é descartado, é julgado e excomungado. É grave, muito grave. É tão grave que quando surge um papa que defende os pobres, os católicos ficam contra o papa. Eu tenho parentes católicos que odeiam o Papa Francisco. Odeiam. Eles não apenas não ligam, não, eles odeiam. Sério, muito sério. O meu nós estamos passando é muito sério. Muito sério. Aí a doença vem. Aí a doença é social. Aí a doença se espalha e nos torna todos iguais. O prepotente está tendo o mesmo risco do que o que está lá dormindo ao relento. Tanto que o presidente dos Estados Unidos teve que fazer o teste, carregado por um brasileiro que botou o vírus lá dentro da Casa Branca, um terrorista. Quais os dois aspectos da justiça? A justiça tem dois aspectos. A justiça na terra pune simplesmente a crueldade manifesta. A pessoa é julgada por um crime, cujas consequências transitam nas áreas do interesse público, dilapidando a vida e induzindo a criminalidade. Entretanto, esse é apenas o seu aspecto exterior. A justiça, ela só resolve as questões das demandas assim, últimas. Ela não vem das causas primárias, porque a justiça é sempre manifestação constante da lei divina nos processos de evolução e nas atividades da consciência. Por trás da justiça humana existe a justiça divina, que age junto com a justiça humana, que age sem a justiça humana e que age apesar da justiça humana. A justiça age sempre, só que nós não vemos, é invisível. Qual a relação existente entre doença e justiça? No curso das enfermidades é imperioso venhamos a examinar a justiça funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Ela exonera através do nosso corpo a nossa alma dos pesados encargos assumidos por nós mesmos. O nosso corpo exonera, ele tira da alma o pecado que está lá entranhado. Assim como antigamente, quando chegavam as crianças com aquele pus, a mãe pegava o indicador e o polegar da mão direita e da mão esquerda, ia na base do tumor, apertava para o pus sair, até sair o que ela chamava o carnegão, que é o saco do pus, saía tudo. Aí ficava aquela pele mole, aí botava ali, fazia um curativo com alguma substância, um basilicão, envolvia aquele basilicão, ele ainda puxava mais pus, ainda tinha mais pus escondido lá em algum saco. Depois trocava o curativo até aquilo se regenerasse. A reencarnação é isso, é basicamente isso. É a natureza transformando a nossa pústula espiritual em pústula física. E a nossa existência é uma mãe espiritual, a natureza como mãe espiritual, apertando a base do tumor para o carnegão sair inteiro. Muitas vezes não sai inteiro, precisa de muitos curativos para extrair aquelas pústulas sanguinolentas, pustulentas dentro do nosso espírito para a nossa carne. É triste, é às vezes asqueroso falar isso, mas nós somos resultado dessa situação nauseabunda que é a nossa vida espiritual.
Então, para encerrar, porque nós vamos encerrar mais cedo hoje por causa da eleição e por causa de outras demandas, porque até a nossa distribuição de sopa agora não será feita lá na sala, será feita através de quentinha, para não haver aglomeração também na sala, no refeitório. Então nós estamos, aqui na Escola de Jesus, estamos seguindo todos os padrões que a Organização Mundial de Saúde recomendou e que a Associação Médica Espírita Brasileira recomendou para os centros espíritas do Brasil. Evitar aglomerações. Alguns estão sem funcionar. Hoje, para haver Páscoa, nós temos a eleição, mas nós pedimos a todos colocar os nomes e os endereços para as nossas vibrações espirituais, porque a oração é mais poderosa do que a energia magnética. A energia magnética é necessária para as células e a oração é necessária para o espírito e para o perispírito. Então, pensemos nisso. Não desprezemos a oração, nem o magnetismo à distância, que para esse magnetismo espiritual não existe espaço nem tempo. Não desprezemos. Tenhamos fé e confiança no amor e na providência divina. Não só para as nossas mazelas do momento, como para o caos social que tem condições, tem situações ainda imprevisíveis. E que está alarmando muito mais os governos pela situação econômica do que pelas vidas perdidas. Porque um país como a Itália, como a Espanha agora, que está na mesma situação da Itália na semana passada, e como a França, que já está começando o que a Espanha já começou, e que vai se fechar totalmente. E fechar para países que dependem 80% de turismo é perder renda absurda. Nunca na história da aviação aérea, que é a história de todo o século XX, nunca, nem no início da aviação aérea, houve um bloqueio aéreo tão grande entre a Europa e os Estados Unidos. Nunca houve na história da aviação aérea, pouco mais de 100 anos de aviação aérea, houve um bloqueio, uma desativação tão grande, nem em períodos de guerras houve isso. Então quem está isso é bobagem, quem está falando isso não sabe do que está falando. E o meu conselho é que as pessoas que não são experts, o que é expert? É formado em faculdade, graduação, pós-graduação, doutorado e pós-doutorado. Isso é expert. O resto é metido. Então, quem não for expert, doutorado e pós-doutorado, não dê conselhos nem espalhe notícia falsa. Muito menos essa bobagem. Que não façam isso. E não repliquem mensagens de Facebook e WhatsApp sem ter certeza. Ontem já recebi uma dizendo que Nostradamus falou isso. Eu não vi, eu quero ver. Bloquinho de Facebook distribuindo que Nostradamus foi isso. Eu não sei, eu não li o livro Nostradamus inteiro para dizer que falou. Se fosse do Evangelho, Jesus foi isso. Eu conheço o Evangelho, graças a Deus. Nasci numa casa que me tirou, obrigado a ler o Evangelho. Obrigado. Nas férias, Margarida, eu, Luizinho, Celcinho, nós tínhamos que ler. Era obrigado. Eu disse, papai, nós estamos em férias, mas tem que ler. Ele comprava, quando a gente não podia ler os grandes autores, a gente lia os Carlos Heitor Coni, ele, mais alguns outros, eles recontavam os grandes contos da literatura brasileira em livros menores da edição de ouro. Vocês vão ler neles, seja a história recontada. A gente lia até os grandes de Alexandre Dumas, Victor Hugo, a gente lia tudo recontado por Carlos Heitor Coni e outros. E o Evangelho também. Ler o Evangelho. A gente tinha que ler o culto,
cada semana eu nunca tinha que ler o Evangelho. Agora, se falar de demonstrar tanto, eu não sei o que eu demonstrar tanto. Posso dizer a verdade, mas também não passo à frente, não. Não sei. Não sou expert em literatura medieval. Isso é literatura medieval. Tem que ser um professor PhD para responder se ele falou ou não. Mas é isso, gente. Que essas recomendações da saúde espiritual fiquem conosco, que nós tenhamos os cuidados físicos e os cuidados morais, que não lavemos só as mãos e deixemos o coração fechado, porque aí nós vamos atrair as larvas mentais muito mais patológicas do que o Covid-19. Ora, vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, te agradecemos pelas reflexões desta manhã. Queremos dizer, Senhor, que estamos dispostos a nos tornarmos um pouco mais fraternos, um pouco mais solidários, não somente por interesse individual, mas também por interesse, Senhor, para que a nossa individualidade coletiva, para que a nossa unidade coletiva, ela seja também curada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Fica conosco, Senhor. Te agradecemos, te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja. Nós queremos dizer que esse padrão dos assentos vai ser mantido durante a semana. As pessoas que forem idosos, de mais de 60, 70 anos, nós pedimos para não vir e darem seus nomes e endereços, e os outros que vierem não se sentem juntos. Você vai sempre deixando uma fila vazia. Que Deus abençoe a todos. Esqueci.